Pouca gente sabe que quando eu comecei a trabalhar com o biscuit, quando eu conheci essa massa mágica, eu morava numa casa de 3 peças. Eu não tinha espaço para trabalhar. Hoje, o vídeo é sobre isso. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal sobre biscuit, falo muitas dicas, dou passo a passo e você também tem um espaço toda terça-feira lá no meu Instagram para você deixar na caixa de perguntas a sua dúvida e aí eu respondo, às vezes entra em live. Então, se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato comigo por lá. Esse mês de abril fazem 14 anos que eu tive o meu primeiro contato com essa massa mágica, que é o biscuit. Porque muita gente fala assim, Vivi, eu não tenho espaço, eu não tenho ateliê, eu não tenho um lugar na minha casa é muito pequena, eu reparto a minha produção com a mesa da cozinha. Mas, gente, acho que a maioria das artesãs que ainda estão aqui no mercado, a gente começou assim. Quando eu tive o meu primeiro contato com a massa, eu morava numa casa de 3 peças. Eu não sou muito boa de contar metros quadrados, né? Mas o meu tinha um quarto, um banheiro e uma sala que a gente misturava com a cozinha. Era ali que eu morava com a Caliane e depois, quando eu casei pela segunda vez, é ali que eu morei e tive o Kalel pequeno. Então, quando o Kalel era pequeno, que eu comecei a ter esse contato com a massa. Então a gente tinha um quarto, dentro desse quarto tinha só espaço para o guarda-roupa e a cama de casal. Depois a gente colocou o berço, né, do Kalel, então ficava ali, a gente não tinha espaço de circulação, era um quarto bem pequeno. E aí o banheiro pequeno também, e a cozinha que juntava com a sala, então a gente tinha um sofá. Para vocês terem ideias, porque eu não tenho foto, não consegui achar nesses meus registros. E essa parte, né, mais social, tinha espaço para vocês terem ideia, tá? Era um sofá de 2 lugares, o fogão, a pia, uma mesa dessas de dobrar, que tinha 4 banquetas, sabe? Que a gente daí, né, dobrava para colocar no cantinho. E um espaço ali para uma estante pequena, que eu ainda tenho essa estante aqui em casa, uma estante pequena, que a gente colocava a televisão em cima, e depois a gente acomodou ali uma outra banqueta para a gente colocar o computador, né, para a gente ter esse acesso. Então era tudo muito apertado, muito apertado. A gente quase não ficava dentro de casa, então a gente ia para a parte de fora. E isso me incomodava muito, né, porque o biscuit, eu pensava assim, porque quando a gente entra nesse mundo, a gente tem umas referências, né, e as referências, elas já estão trabalhando há algum tempo com o biscuit, e muitas de nós não têm a mesma realidade, né, eu naquela época tinha essa realidade, e ficava pensando, meu Deus, eu nunca vou dar conta, nunca vou conseguir trabalhar, né, com biscuit, porque precisa de espaço. E aí eu ficava ali, pegava uma tábua, colocava no meu colo e modelava ali, ou abria espaço ali naquela mesa minúscula e trabalhava ali um pouquinho, então ia fazendo isso, né? E aí tinha que esticar a massa, porque eu trabalhava com caneta, a caneta tinha que forrar, e depois, como vocês sabem já da minha história, que eu já contei para vocês, eu mudei de casa, e nessa outra casa eu consegui um espaço um pouco maior, que era um quarto, que já tinha um espaço de mesa, mas eu não tinha uma mesa especial para trabalhar com o biscuit, eu fazia em cima da mesa da cozinha mesmo, e espalhando os meus materiais. Então, o que me ajudava a organizar isso era eu ter uma tábua, que hoje eu indico para vocês, né, que é a placa da Blue Star, que ajudava muito. Então ela tem um tamanho pequeno, em cima daquela placa, eu levava as minhas peças que eu estava trabalhando, modelando ali, e aí deixava secar em todo o lugar da casa, né, em todas as estantes, nas prateleiras, em cima do sofá, em cima da cama, e ainda assim a gente ia indo. Descobri esse processo de usar as bandejas de isopor, então eu comecei a usar essas bandejas de isopor para levar o meu trabalho de um lado para o outro, né? Então as bandejas eu uso até hoje, elas são muito práticas para organizar os pedidos e para deixar secar as peças, porque o que a gente precisa realmente para trabalhar ali com o biscuit? A gente precisa de um espaço
para a gente modelar, né? O modelar é bem pequeno, é um espaço reduzido, né? Bem pequenininho, e a gente precisa às vezes de um espaço para abrir a massa, um espaço um pouco maior, que daí a gente invade a mesa da cozinha mesmo, tá tudo certo. E o que a gente precisa de mais espaço é para secar as peças, né? Então eu comecei a usar as bandejas de isopor, recortava ali o quadradinho de EVA e ia levando desse jeito, fazia, né, os pedidos iam chegando de pingadinho até eu me descobri e eu decidi realmente trabalhar com o biscuit. E aí, quando eu vim morar para essa casa, que eu decidi realmente, falei, não, é isso que eu quero, eu vou fazer isso dar certo. Eu não tinha um espaço para dentro da minha casa, eu trabalhar só com o biscuit, assim, só num quarto, né? Porque ainda a casa era pequena, a gente tinha que fazer umas reformas, e mesmo assim eu continuava trabalhando dentro do quarto. Então, o meu pai, vendo que eu precisava de um espaço, né? O meu pai é relojoeiro, para quem não sabe, quando um relojoeiro se desfaz das coisas, né? Quando falece ou quando fecha uma loja, eles passam entre eles, né? É uma troca interna de materiais e de móveis, dessas coisas todas que são exclusivas dos relojoeiros. Então é uma máfia, uma máfia desse jeito. E aí o meu pai tinha um amigo que estava se desfazendo, não me lembro se desfez da loja ou se faleceu, não me lembro. E ele falou assim, olha, eu tenho uma bancada, uma mesa de trabalho e pode servir para você. E aí ele me disse que tinha essa bancada, mas eu não tinha espaço, né? Eu tinha o quarto das crianças, o meu quarto, que eu ainda era casada, né, a sala, cozinha, mas não tinha um espaço reservado. Eu falei assim, vou ter que enfiar essa mesa dentro do meu quarto. E aí eu trabalhei durante mais ou menos 1 ou 2 anos com essa mesa que vocês conhecem dentro do meu quarto. Então o meu quarto também não era muito grande, ele tinha espaço só para o guarda-roupa e a cama, e eu enfiei essa mesa ali, tanto que não tinha espaço entre a mesa e a minha cama, né? Eu acho que eu tenho um vídeo mais ou menos aí mostrando para vocês como é que era essa bagunça dentro desse meu quarto. E aí eu comecei a trabalhar de pouquinho, comecei a ter parcerias e a receber mais encomendas, e aí sim eu comecei a expandir, fechei ali a parte da garagem da minha casa e ali eu fiz o espaço do meu ateliê. Enquanto isso, o que me ajudou a me organizar para eu levar o meu material, que era pouco, mas que era importante eu ter ali organizado, o que me ajudou nesse processo? Olha, foram 3 ou 4 anos que eu estava nesse improviso de trabalhar em cima da mesa da cozinha e levar meu material de um lado para o outro. O que me ajudou e que pode ajudar, e que muitos de vocês também que estão começando já usam, e que pode dar ideia para quem ainda não começou e quer entrar nesse trabalho, mas ainda fica com um pouco de receio, poxa, mas eu não tenho espaço especial na minha casa. Primeira coisa, você tem que usar um espaço pequeno, que seja assim, uma tábua ou uma placa da Blue Star, porque a placa também é muito cara, né, pra gente começar a investir, mas que seja o tamanho de uma tábua de carne grande, tá? Ali nessa tábua, que seja uns 30 por 40 mais ou menos, ali você vai conseguir organizar o teu espaço de trabalho, tá? A gente começa, né, com a cadeira da nossa cozinha, num espaço pequeno, a gente pode levar essa tábua de um lado para o outro. É bom também ter uma placa de EVA, né, para a gente secar a massa. Se você ainda não tem uma espuma ou não tem essas bases de isopor que eu seco hoje, né, as cabeças dos meus bonecos, se você ainda não tem, uma placa de EVA, ela serve, né, para você secar ali as tuas peças. E aí, ter uma caixa, pode ser uma caixa de papelão, uma caixa de mercado, para você colocar as tuas ferramentas, a tua cola, os teus moldes que você está começando a comprar, ter uma caixa para você levar de um lugar para o outro, para abrir ali e guardar depois que você terminou de trabalhar. O que eu oriento a fazer, né, e isso vocês sabem que eu comecei a me desafiar para eu ter uma vida mais organizada, porque eu tinha pouco espaço na minha vida. Então, dentro daquela casa de 3 peças, eu precisava ser muito organizada para aquilo não virar um caos,
né? E aí, como eu tinha material dentro do meu biscuit e eu precisava me organizar de uma maneira assim, a deixar o meu material já guardadinho e pronto para eu usar a hora que eu precisasse, então guardar tudo dentro de uma caixa é uma coisa que todo mundo faz, né? E não deixar espalhado. Terminou de trabalhar, tira de cima da mesa da cozinha, tira, né, as coisas espalhadas, deixa um lugar específico só para você ter ali o teu cantinho, que seja um cantinho minúsculo, você trabalhar no chão e você repartir a mesa para você secar as peças. É isso que você precisa para você começar a desenvolver o teu trabalho. As partes aéreas da casa é uma coisa que a organização, né, depois que eu fui estudar muito e li muito os programas de organização, né, de casa, principalmente dão muitas ideias pra gente. Então eu assisti muito a Santa Ajuda e a Micaela falava pra gente usar essas partes aéreas. Então se você não tem muito espaço no chão, não consegue ter essas estantes e não consegue ter prateleiras, né? As prateleiras aéreas, elas são muito boas para a gente organizar as coisas se a gente tem pouco espaço físico. Tente não dar desculpas e cuidar com o que você fala e com o que você pensa interiormente. Eu não vou conseguir porque eu não tenho espaço. Eu não vou conseguir porque eu não tenho uma placa. Eu não vou conseguir porque o meu marido fica nervoso porque tá ali tudo bagunçado dentro da minha casa e isso me deixa nervosa também. Se você quer, se é esse teu propósito, se você tá muito animada, acorda já feliz e entusiasmada em levantar e já fazer o biscuit porque você sabe que ali vai ter uma encomenda, vai entrar um dinheirinho, vai fundo, vai firme, mostre que o biscuit dá dinheiro e ele dá dinheiro bastante pra gente, invista no teu conhecimento, não precisa investir dinheiro agora, é importante que as pessoas que estão começando saibam que o principal para investir agora é conhecimento público que está aí, né, na internet, aqui dentro do YouTube, tá por todos os lados, em todos os perfis de biscuiteira. Se você tiver olhos para olhar, você olhando o jeito que a pessoa tira uma foto do andamento, você observa as coisas. Se você for uma pessoa observadora e buscadora de conhecimento, o teu trabalho vai longe. Você já passou por isso? Já passou assim uns perrengues com a família? De estar espalhado teu material por toda a sua casa? Conta aqui pra mim. Se você já tem o seu cantinho ou se ainda você tá nesse processo de trabalhar em cima da mesa da cozinha, que é o começo de toda biscuiteira. Se você está assim e tá feliz, esse é o teu caminho. E espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar seu like. Te aguardo no próximo vídeo.